Hora da nossa conversa com o comentarista professor Ricardo Caldas, que está lá em Brasília, também ao vivo. Professor, boa tarde. Sobre essa cúpula do clima, eu acho que a gente podia começar destacando a importância da volta dos Estados Unidos para essa discussão toda, né? Exatamente. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos. A posição dos Estados Unidos mudou 180 graus, né? O governo Trump tinha retirado os Estados Unidos do Acordo do Clima, como nós sabemos, e agora o governo Biden, então, reintroduz os Estados Unidos, então os Estados Unidos volta a ser um grande protagonista, que é o grande objetivo dele, tá certo? E o fato dele ter chamado essa cúpula dos líderes, claro que não tem o mesmo valor e importância da cúpula definitiva, que será no final do ano, mas já pode ser considerada como uma prévia, né? Onde os líderes vão procurar mais ou menos alinhar suas diversas posições. Então, os Estados Unidos reassume um protagonismo mundial nessa área que havia abandonado, vamos dizer, no governo Trump. Professor, tanto o presidente Biden quanto a maioria dos chefes de Estado, eles usaram a palavra união em seus discursos. É possível, quando se fala em meio ambiente, um assunto tão importante para a nossa sobrevivência até, a união de países com políticas tão diferentes? Veja bem, cada país tem a sua própria, vamos dizer assim, velocidade, o seu próprio ritmo, a sua própria política ambiental. Mesmo o Acordo de Paris, se a gente for olhar friamente, na verdade, ele deixa para cada país estabelecer a sua meta de reduções de carbono, de emissões de carbono. Eu acredito que a grande novidade, talvez, da cúpula dos líderes agora, que está acontecendo, e da cúpula que vai haver no final do ano, é que já há um consenso sobre a necessidade de agir na mesma direção. Até o governo passado, até o governo Trump, havia essa discussão se o efeito estufa e o aquecimento global eram causados pelo ser humano ou pela própria natureza. Então, hoje já há um consenso científico com uma certeza em torno de 95% que realmente é causada pelo ser humano. Então, a partir dessa premissa comum, é mais fácil você colocar países diferentes com objetivos, se não idênticos, pelo menos próximos, e que venham a convergir, né? E que, se todos agirem na mesma direção, o resultado pode ser melhor do que o que nós obtivemos até o momento. Tanto o presidente Bolsonaro quanto a primeira-ministra de Bangladesh, se eu não me engano, falaram que, olha, os países em desenvolvimento vão participar, mas a gente precisa de dinheiro para isso. Os países ricos estão, na visão do senhor, dispostos a botar a mão no bolso e ajudar? Veja bem, é claro que todo programa, toda política, ela precisa ser financiada de alguma forma, né? É preocupante você fazer um link dizendo eu só vou adotar tal política se houver uma contrapartida de recursos, né? Então, a preocupação ambiental ela tem que ser global e cada um tem que fazer o máximo que puder dentro da sua estrutura, inclusive orçamentária e de pessoal, etc. O que não quer dizer que não deva surgir mecanismos internacionais também de apoio, né? Inclusive porque existem novas fórmulas até de calcular o valor, por exemplo, da prestação de um serviço ambiental, a questão que foi colocada pelo Brasil, interessante, dos novos projetos de adote um parque, buscando recursos estrangeiros também, mas penso que não deveríamos condicionar a adoção de uma política ambiental à existência e disponibilidade desses recursos, porque senão você pode usar isso como pretexto para não fazer nada. Então, é importante que esses recursos venham, existam, mas sejam considerados como complementares, né, para que cada país possa agir e tentar implementar as metas a que se propôs. Inclusive, nesse sentido, só para abrir um parênteses rápido, o Brasil não apenas reafirmou as suas metas anteriores de 37% de redução até 2025 e 43% até 2050, 2035, como ele ainda aumentou para 43% para 50%. Então, isso foi um aspecto interessante que eu acho que deve ser levado em consideração. Agora, professor, quando se fala do Fundo Amazônico, vamos lembrar do Fundo Amazônico, que os países põem o dinheiro lá. Qual que é a importância do país, para o Brasil, desse Fundo Amazônico? Ou seja, o país faz a doação, mas ele quer saber o que está se fazendo com esse dinheiro. É interessante isso? Sempre interessante. Se você doa recursos para alguém, é natural que você queira acompanhar esses recursos e saber se eles estão sendo bem aplicados ou não. Ninguém vai doar recursos para a pessoa fazer o que ela
quiser com esse recurso. Então, nós temos que acabar com essa ideia de que virão recursos em larga escala, um montante expressivo, e nós não teremos que prestar conta desse recurso. Isso não existe mais, tá certo? Então, essa época de recursos assim abundantes, sem prestação de contas, acabou. Então, se nós queremos, assim como o Fundo Amazônia, outros programas internacionais com apoio, seja do Banco Mundial, seja do Banco Interamericano, ou seja algum outro fundo ou banco que venha a ser criado, ou agência global, a gente tem que estar preparado, sim, para a prestação de contas e, mais do que isso, para que esses doadores, ou sejam doações ou sejam empréstimos, participem do processo de tomada de decisão também. Isso tem que ser visto com naturalidade, não com medo ou com receio, mas que faz parte do processo de transferência de recursos. Ok, professor Caldas, obrigado. A gente se fala amanhã. Um abraço.